Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saudar a nossa visita aí. Vai me falar que você é Júlia. Seja bem-vindo, querido. Em nome de Jesus. Estamos mais uma vez reunidos com o objetivo de aprender mais de Deus. Pensava de coração que nós iríamos ter culto da Igreja Primitiva e hoje nós estávamos sem luz. Então a gente já tinha preparado as luzes de emergência, entendeu? Lamparina, tudo, entendeu? Igreja secreta. Mas não foi dessa vez, mas vamos aguardar. Louvo a Deus pela sua vida que se predisposa a estar mais uma vez aqui, apenas fazendo uma observação em relação ao que o Nicolas falou. Não tem nenhum intuito de trazer vidas para cá, nós trazemos trazer vidas para o reino e é isso que vocês fizeram, está ótimo. Entendeu? Nós possamos encontrar essas vidas nos céus, glorificando o nome do Senhor através desse breve tempo que vocês dispuseram. Se acabou os folhetos, acabaram os folhetos? Tá, glória a Deus. Então precisa comprar mais, tá? Eu não sei onde comprar, se alguém tiver facilidade de algum lugar que vende folhetos, tá? Então, só dá um toque e a gente comprar mais folhetos para poder já preparar para a próxima vez. Não sei qual que é a programação da próxima vez, mas a gente já tem que estar prontos, tá? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Graça e Paz 2. Precisamos das bênçãos de Deus. Somos como crianças que precisam do leite materno para criar as primeiras imunidades e nos manter vivos. Quando pensamos no contexto espiritual, temos mais que implicações terrenas, nós temos implicações eternas. Os versos que nós meditamos na semana passada e retrasada foi Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Jesus Cristo que vivem em Éfeso, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai começar o nosso caminho na descoberta de que as bênçãos espirituais elas já nos foram concedidas. Nós já recebemos as bênçãos espirituais do Senhor. Sim, nós temos que trilhar um caminho espinhoso. Pessoas que dizem que não há luta, não há dificuldade, não há enfermidade, não há problema, isso não existe. É uma mentira. Lares cristãos têm problemas como qualquer outros lares. Tem problemas financeiros, problemas de saúde, toda sorte de dificuldades. Nós não somos isentos dessas coisas, mas nós temos esperança. A esperança que devemos nos apegar é a certeza que o Deus que nós cremos, Ele é fiel. Ele é capaz de guardar o nosso depósito, a nossa confissão, a nossa fé até o último dia. Não é você que tem a capacidade de se guardar. Não é você que tem a capacidade de se isentar do pecado. Mas é Deus que concede graça àqueles que são filhos. Aqueles que não são filhos, eles ficam largadinhos pelo mundo. Nicolas e Menísia falaram, alguns vão ouvir, alguns vão voltar aos caminhos do Senhor. Talvez o Senhor nos conceda o privilégio de ver vidas como essas, chegando com um folhetinho na mão, ou então nunca vão chegar, mas eles vão ser acrescentados no reino dos céus e vão receber a porção da graça que nós oramos para que eles recebam. Amém. Nosso objetivo não é encher a igreja, nosso objetivo é encher o reino dos céus. Tá? Então, o nosso propósito sempre tem que ser esse. É claro, por que você carimba? Porque a pessoa tem que ter uma referência. Então, Moisés estava compartilhando lá de uma igreja lá, em que as pessoas estavam falando que, apesar da Bíblia dizer que nós não podemos ser como palha, na igreja que ele estava, o pastor falava assim: você tem que ser palha e seca ainda, porque você tem que queimar. Então, você vê a distorção do Evangelho. Então, nós temos que dar referência para as pessoas, mas é apenas uma referência. O objetivo não é falar de igreja, não é falar de homens, mas é falar de Cristo. Amém? Amém. A palavra de hoje tem como título Bênçãos Espirituais Concedidas. E antes que você me pergunte, eu mudei o título, porque na semana passada eu tinha o intuito de entrar no Efésios capítulo 1, verso 3, acabei não entrando. Então eu repeti o título para a pessoa que estivesse seguindo a sequência na internet poder acompanhar, e repeti o título da semana passada para essa, que é o que nós vamos trabalhar, as bênçãos espirituais concedidas. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios.
Efésios capítulo 1. E nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua boa vontade, sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, vós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fossem selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, louvamos o teu santo nome pela leitura da tua santa e bendita palavra, Pai querido, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de chegar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir o propósito dos nossos corações. Pai, colocamos o nosso coração na tua presença. Pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco, nos dê o entendimento. E eu humildemente peço ao Senhor, que o Senhor me capacite a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Uma explicação para a Júlia. Júlia, nós não ficamos de pé porque eu mereço, tá? É por causa da leitura da palavra. Então as pessoas acham que nem o juiz entra, né? Tem que ficar de pé. Não tem nada disso, tá? O versículo que nós vamos meditar hoje, com muita calma, é Efésios 1, verso 3. Apenas esse versículo. É um versículo extremamente rico. E um versículo que vai ser desdobrado por outros cultos e por outras pregações nos versículos subsequentes. E ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. No grego original, eu não gosto de estar falando de grego, essas coisas, mas é importante essa informação. No grego original, do Efésios 1:3 até 2:10, é uma frase só. Parece que o apóstolo Paulo, ele recebeu a presença do Espírito Santo e ele começou a falar. E tinha uma coisa que chamava-se amanuense, não é um palavrão, era uma pessoa que copiava. Então a pessoa falava e o outro ditava. Foi o que aconteceu, por exemplo, lá em Apocalipse. Então, ele ia falando e ele ia anotando. A gente vê isso em Jeremias também. Baruque era aquele que fazia a anotação. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo está lá falando para o seu amanuense, ele começa a destrambelhar e o cara vai copiando desesperadamente. Essa frase complexa e comprida, ela é algo que procedeu do apóstolo Paulo, ele não conseguiu simplesmente se conter e ele saiu falando. Enquanto Paulo vai ditando, as palavras fluem da sua boca de uma forma contínua. Quão bom e agradável seria se as nossas bocas proclamassem adoração ao Senhor de uma forma contínua. É algo que eu falei um pouco hoje pela manhã. Você começar a adestrar a sua mente, em especial quando você acordar, a não ir para o bendito celular. Deixa só no celular, só o relógio para despertar, e você não se preocupa. Se você pôs para despertar, ele vai despertar. Porque não precisa olhar para ele. E quando você acorda, você desperta saudando esse novo dia em louvor e adoração, e o seu coração ele vai começar a ser trabalhado desta forma. Foi o que aconteceu com Paulo.
Paulo não faz pausa para tomar fôlego, nem pontua as frases com pontos finais. Ele vai emendando. E os comentaristas, eles têm procurado metáforas, que são comparações, para tentar transmitir o impacto dessa explosão de palavras iniciais que saíram do coração de Paulo. Uns falam que é como se fosse um portal, é uma coisa que abriu e como se fosse como é que eu vou dizer, negócio de água lá, não transbordando, você abre assim as comportas, você abre e ela sai levando tudo, uma corrente de ouro, uma coisa importante, dourada, preciosa, que é uma coisa ligada na outra, um caleidoscópio, se você já teve o privilégio de olhar aquele negócio lá, e os cristalzinhos, eles vão mudando, e conforme você vai ouvindo a palavra, cada vez mais ela fala o seu coração de uma maneira diferente. Ele faz comparação também, os comentaristas falam sobre uma bola de neve, e a gente vê aqueles desenhos, né? A bola de neve começa pequenininha, e ela vai crescendo e vai levando tudo no seu caminho. Um cavalo de corrida, pá! Deu tiro, o cavalo só vai parar lá na saída, na chegada. Uma abertura de ópera, eu tive o privilégio de ver, ainda não levei você, né, para a gente ver uma ópera. Eu fui ver, é emocionante, você ama ou você odeia, mas as pessoas cantando com aquelas vozes assim, e você fica emocionado, porque a pessoa ela consegue trazer a emoção daquela fala para você. E ele fala também, eles falam que é como se fosse o voo de uma águia. Nós não temos águias no nosso contexto, mas nós vemos os pássaros voando. E eu falava de manhã, pela manhã, o pipiuí, né, que é o passarinho no meio da Rosângela, que todo dia vem falar bom dia pra gente, e ele vai lá e fala pipiuí, pipiuí, pipiuí. E se você olha para o passarinho voando, você consegue ver a liberdade que aquele pássaro tem, em que ele começa a voar e não tem onde parar, não tem manobra, não é que nem a gente que corre um pouco e cansa. O Moisés estava lá lutando a semana passada, na hora da decisão, sentiu o joelho, poupou tal. O pássaro não tem isso, ele vai voando. E os comentaristas eles vêm trazendo essas metáforas de diferentes maneiras, tentando descrever a grandeza que esse pequeno versículo deve trazer à minha mente e à sua mente. Todo parágrafo é um hino de louvor. E ele começa falando, bendito, bem-aventurado. Quando nós começamos as nossas orações, eu tenho ensinado vocês em relação a isso. Nós falamos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos que saber com quem nós estamos falando. Nós estamos muito acostumados a lidar no dia com as pessoas, e agora a gente não... Eu acabei adotando isso também, pecado meu, de você ver um comentário, em vez de você falar alguma coisa, você coloca um emoticon, alguma coisa. Cada vez a gente se expressa menos, cada vez a gente se comunica menos, cada vez mais o relacionamento humano, ele é digital e as pessoas não têm mais proximidade. Mas nós estamos falando de um hino. Todo parágrafo é um hino de louvor, e ele começa louvando a Deus por ter abençoado com toda a bênção imaginável ou inimaginável. E isso é uma clara referência à Santíssima Trindade, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 diz assim, verso 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós vemos a condição da Santíssima Trindade, já desde o começo, agindo cada um dentro da sua função. A origem da bênção é Deus Pai, não é Deus Filho. Não é Deus Espírito Santo. As nossas orações, elas não são para nenhuma outra pessoa da Trindade a não ser Deus. As nossas orações, elas têm que começar falando Deus. Nossas orações, elas têm que ser direcionadas ao nosso Senhor. A origem da bênção é Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o nosso Pai. Nosso Pai. Nós temos um Pai nos céus. Não é um Pai como o seu Pai, não é um Pai como eu sou, não é um pai como Gabriel, não é um pai como Felipe, não é um pai como André. É um pai acima disso. Ele é o nosso Pai. Onde acontece a bênção é no Deus Filho. Apesar de nós termos a declaração da bênção de Deus Pai, o ambiente onde isso acontece é na figura de Deus Filho, porque é através dele
que nós recebemos as bênçãos espirituais. Você pode se dedicar em leitura, em oração, subir no monte, frequência de igreja, você pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver Cristo, você não tem nada. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém. Em Cristo, nós recebemos as bênçãos em virtude da nossa união com Ele. Ele que nos abençoou com uma bênção espiritual. Toda sorte de bênção espiritual poderia ser muito bem traduzido como toda sorte de bênçãos do Espírito Santo, que Ele é o agente divino. Deus Pai, Ele é aquele que comanda. Deus Filho, Ele é aquele que faz a coisa acontecer. E o Espírito Santo é aquele que está ali coordenando todas as coisas. Quando o mundo estava criado, ainda como sem forma e vazio, ele pairava sobre as águas. É como se fosse um fiscal. Eu gosto muito dessas ilustrações trinitarianas, que são a figura da Santíssima Trindade. Em que eu estava no seminário lá, no fim de semana passado, e um pastor estava falando sobre a condição da criação, em que Deus ele não cria nada que não seja semelhante a Ele. É tudo dentro daquele padrão. Nós temos um padrão que é a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso deveria ser o padrão da nossa família, em que nós temos a figura do homem como a figura de Deus Pai, aquele que comanda. Nós temos a figura do Filho, aquele que faz. O filho não tem direito, o filho não desobedece ou não deveria desobedecer, porque o padrão é Cristo. E nós temos a figura do Espírito Santo, que são as mulheres. As mulheres, elas fazem o papel de auxiliadoras. E a gente brincava aqui antes do culto, falando assim, você tem que auxiliar, tem que cutucar, entendeu? É a função, porque o homem, ele não foi feito para andar sozinho. A condição trinitariana da criação, ela tem este viés. E nós temos visto a sociedade, ela totalmente pervertida e distorcida em relação a isso. Essas bênçãos, elas são espirituais. Não apenas por se referirem à nossa parte imaterial, ou você pode chamar de alma, você pode chamar de espírito, mas a nossa parte imaterial, mas sim por derivarem do Espírito Santo, cuja presença e influência são a grande bênção outorgada por Cristo. Que Jesus Cristo, quando vem à Terra, Ele executa a obra, Ele faz o papel dele aqui, morre por mim, morre por você, glorifica ao Pai no cumprimento das Escrituras, e Ele fala, cumpri o meu papel, agora eu vou para enviar-vos um novo Consolador. Um Consolador que não vai, como no Antigo Testamento, descer, agir e voltar, né? Ele vai habitar dentro de você. Aleluia. As coisas mais escabrosas que você venha fazer, saiba que Deus está dentro do seu coração. Deveria ser motivo para nós nos envergonharmos. Quando eu falo com os jovens casais, os meus jovens casais já ouviram isso bastante, quando há fornicação, quando há o pecado sexual, quem está no pé da cama olhando é Deus. Ele falou, meu casal, meus filhos, olha, eles cometendo impiedade. Da mesma maneira que também um casal casado, dentro dos princípios do Senhor, recebem a bênção do Senhor. Falando um pouco sobre essa condição de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, algo que nós vamos explorar bastante. Deus Pai é a fonte e a origem de toda a bênção que desfrutamos. Por isso que eu falei, a nossa oração tem que ser sempre a Deus. Não é a Jesus Cristo, não é o Espírito Santo, é a Deus. A sua iniciativa é exposta de modo claro, pois Ele mesmo é o sujeito de quase todos os verbos principais desse texto. Vamos voltar para Efésios. Eu quero que você deixe aberto aí, porque nós vamos começar a entender a construção desse livro de Efésios, essas bênçãos espirituais. Deus Pai aparece em quase todos os versículos. No verso 3, e eu não vou ler esses versículos, mas você fica com os olhos nos versículos que eu vou citando, tá? No verso 3, é Ele quem nos tem abençoado. Não é nenhum outro, mas é Deus que tem, Deus Pai que tem nos abençoado. No verso 4, fala que Ele é quem nos abençoou. Ou melhor, Ele que nos escolheu. Obrigado. Diante de todos Ele fala, é você. No verso 5, Ele nos predestina. Ele não nos predestina para o sofrimento. Ele não nos predestina para sermos largados, mas Ele nos predestina para nós sermos adotados como filhos.
No verso 6 fala que Ele nos concedeu gratuitamente a sua graça. Não há nada que nós pudéssemos fazer para conseguir esta graça, esse privilégio do Senhor. Não está acompanhando por quê, queridão? Não, acabei de Eu sei, você fechou. Eu estou perguntando. No verso 8 ele fala que não só Ele derramou a sua graça, mas Ele derramou essa graça de uma forma abundante. A condição de abundância é uma condição mais do que você pode suportar, mais do que você pode querer. Tem um versículo que eu gosto bastante que fala assim, que Deus dá uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Você já parou para pensar no que ele está falando? Quando eu estava lá, eu tinha a idade da Luísa, um pouco menos, na casa da minha avó, ela tinha, o meu tio, ele tinha uma fazenda de café. E aí ele mandava os grãos. E uma das minhas alegrias era moer café. Pegava aquele moedor, eu descia lá, na parte de baixo da casa, colocava o café lá e eu fazia questão de moer. Eu nunca entendi aquele versículo, até que o Senhor me trouxe a memória aquilo. Quando você pega qualquer produto que tem grãos ou farinha ou alguma coisa, boa medida quando você coloca e enche. Mas se você fizer sacudir, o que acontece? Cabe mais sacudida, recalcada. Se aperta com o dedo. E no café eu fazia isso, para caber mais, transbordante. É a boa medida depois do recalcado. Deus ele fala que Ele derrama a graça dele não numa pequena medida, mas Ele derrama sobre a nossa vida, no verso 8 fala, de uma forma abundante. Além disso, no verso 9 e 10 diz que Ele desvendou a sua vontade. O seu propósito que Ele propusera em Cristo, de fazer convergir nele todas as coisas. Aqueles que são simples, ouvem a voz do Espírito. Aqueles que são inteligentes demais, aqueles que são catedráticos, aqueles que só falam em grego, hebraico, não há nenhum problema em relação a isso, se Deus assim permitir. Eu ainda vou estudar, mas Deus sempre me dá um corte e me coloca para cuidar e pensar em outras coisas, e eu acabo obedecendo a Ele, como se eu pudesse resistir. Mas Deus ele fala para aqueles que são simples. Ele fala para aqueles que se colocam na presença dele como carentes e necessitados. E ele nos ensina que a vontade dele foi, através de Cristo, convergir tudo em Cristo. Ele é o centro. As pregações têm que ser sobre Cristo. Não é sobre a sua dificuldade financeira, não é sobre o meu problema emocional ou aquela falta de saúde, mas o centro é Cristo. Sempre é Cristo. Além disso, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, no verso 11. Ele é soberano. Ninguém pode alterar os seus desígnios. Jó 42:2 diz que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Paulo então se refere em sucessão rápida ao amor e à graça de Deus, e à sua vontade, o seu propósito, o seu plano. Deus tem um plano. As coisas que têm acontecido na minha vida e na sua vida, elas não acontecem por acaso. Por mais que a gente cisme de querer dar o crédito para Satanás quando a luta vem, na verdade é Deus agindo para nos forjar. Por mais que você não entenda, e eu não vou dizer para você que eu entendo, quando o revés vem na minha vida, eu como você, eu caio de joelhos e clamo ao Senhor, mas eu tenho que entender que é a ação do bendito Deus me moldando a Cristo, para que eu possa ajudar vidas, para que eu possa abençoar pessoas. O propósito maior sempre foi esse. O parágrafo inteiro está repleto de Deus Pai, que nos deu o seu amor, porque o amor de Deus é tão grande, que Ele deu seu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário. Todo aquele que crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Não tem amor maior que esse. Não tinha como Ele demonstrar mais amor por você. Ele derramou a sua graça sobre nós, e Ele está desenvolvendo a cada dia o seu plano eterno. Semana que vem vai ter eleição, independente de quem você votar, independente de quem for ser eleito. Eu vi, acho que uma postagem de Moisés, que tem uns 10 dias. Deus continua sendo Deus. Amém. Nós vamos continuar sendo guardados. Amém. Podemos ter mais dificuldades? Podemos. Mas tudo dentro da vontade e do propósito do Senhor. A primeira esfera é Deus Pai, a segunda esfera é dentro da qual a bênção divina é outorgada e recebida, é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é referenciado como templo, como tabernáculo, como aquele que é o centro de todas as coisas.
Nos 14 primeiros versículos da carta aos Efésios, Jesus Cristo é mencionado, ou pelo nome ou pelo título. Cristo, Cristo Jesus, o Senhor Jesus, o amado, ou por pronomes como ele, dele, nele. E eu fiz questão de, enquanto eu lia, eu ia enfatizando nele, ele, porque o foco não é você, o foco não sou eu, o foco é o Senhor. E isso aparece nada menos do que 15 vezes. E essa frase, em Cristo ou nele, aparece 11 vezes. E você tem que começar a entender que nas Escrituras, quando uma coisa começa a ser repetida com frequência, é um alerta falando para você assim: para e presta atenção. É como o farol. Ele está piscando amarelo e está falando assim: atenção, atenção, atenção. Já no primeiro versículo, o apóstolo descreveu os cristãos como santos e fiéis que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus é para os santos e fiéis que estão em Cristo Jesus. Agora, no restante do parágrafo, ele desenvolve as implicações dessa expressão profunda que apresenta um novo princípio de solidariedade humana, que é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como eu mesmo te amei, entregando até o meu filho por você. Apesar de você achar que você é bom demais, apesar de você achar que você é a última bolacha do pacote, você era odiado de Deus. 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se ele se fez novo, é porque antes precisava de conserto. Você era fofoqueiro, mentiroso. Vira e mexe, eu converso com um ou com o outro que fala assim: na minha época, se isso acontecesse, eu fazia isso, fazia assim, aquilo outro. É a nossa natureza, ou era a nossa natureza, uma natureza que tem que ser transformada dia após dia. Anteriormente andávamos como Adão, pertencentes à antiga humanidade caída. Agora estamos em Cristo, pertencendo à nova humanidade redimida. É em Cristo que Deus nos abençoou no tempo e nos escolheu na eternidade. Nós somos abençoados tanto no cronológico como no kairos, tanto no nosso tempo aqui na terra como fora do nosso tempo aqui na terra. É no amado, é em Cristo que Ele nos concedeu a sua graça, de modo que nele nós temos a redenção e perdão, e fora dele não há perdão de nada. Não há boa obra que cumpre a sua redenção ou perdão. Pessoas que são traídas, pessoas que são maculadas, pessoas que são agredidas, elas têm uma dificuldade enorme de perdoar, a não ser que haja o Senhor no coração. Pessoas que são novas criaturas, elas perdoam. Aleluia. Elas liberam perdão. Aleluia. Quando eu sento, em especial com casais, e eu começo a lidar com dificuldades, a gente sempre tem a visão de um, a visão do outro, mas não tem uma câmera escondida para dizer o que aconteceu. Então o que a gente tem que fazer é: me perdoa porque eu falei algo que você entendeu. Eu peço perdão porque eu entendi errado algo que você falou. E por mais que a coisa ela não se resolva totalmente, ali se estabeleceu uma base de perdão na qual o Espírito Santo ele trabalha. Ele constrói o nosso coração em cima de perdão. Enquanto você achar que você tem direito a algo, você vai continuar construindo em cima de um castelo de cartas que qualquer momento ele pode cair. É no amado que Ele nos concedeu a sua graça, de modo que nele nós temos a redenção e o perdão. É nele que os primeiros crentes judeus vieram a ser o povo de Deus. É nele que os crentes foram selados como pertencentes a Deus. Foi também em Cristo que Deus desvendou o seu plano para unir todas as coisas nele, tendo-o como cabeça. Colossenses 18 diz que Ele é o nosso cabeça. A estrutura do lar é: Deus, Ele é o cabeça. Ele é o que comanda, nós somos o corpo. Essas manifestações de evangelismo, do Filipe querendo puxar um louvor mais de adoração, buscar, estudar, essas coisas é o mover do Espírito Santo no coração das pessoas. Não é ação humana. Anteriormente, nós gentios estávamos sem Cristo e, portanto, sem esperança e sem Deus.
Efésios 2, 1 e 2 e 3. Efésios 2, verso 1, 2 e 3 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quando você olhar para as pessoas, olhe com misericórdia, olhe com piedade, olhe para as pessoas como pessoas que precisam de Deus, e o mesmo amor que Deus derramou sobre a sua vida, não é nada mais, nada menos, apenas transmita esse amor para que as pessoas elas também possam ser alcançadas. Mas agora nós somos novas criaturas. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, diante do tribunal de Deus, por causa do sangue do Cordeiro, não há mais nenhuma condenação. Aleluia. Pode ser que você seja condenado por homens, pode ser que você cometa delitos na terra e você tenha que pagar, mas diante do altar do Senhor, aquele julgamento que é o mais importante, o Senhor ele fala: está pago. Glória a Deus. Aleluia. Falamos de Deus Pai, falamos de Deus Filho, e tudo isso dentro desse versículo. Nós falamos um pouco agora sobre Deus e Espírito Santo. Embora nesse parágrafo seja mencionado pelo nome somente nos versos 13 e 14, a atividade do Espírito Santo é mencionada desde o início até o fim, como nós vimos lá na condição de Gênesis. E toda a sua obra ela é descrita nos capítulos posteriores. Nós vamos trabalhar falando de Cristo, mas a obra, a partir da morte e ressurreição de Cristo, é do Espírito Santo. É Ele que te conhece, é Ele que te atrai, é Ele que fala no teu ouvido e fala assim: está na hora de fazer evangelismo. Aleluia. Um dia, tem mais ou menos uns 30 dias, a Melisa ela recebeu o sopro do Senhor. E a partir da vida dela, a gente conheceu todo esse trabalho. Nós não temos noção das coisas que acontecem. Você não tem noção do grau de alcance. Eu olho lá os vídeos, lá quando eu vejo a exposição dos vídeos que nós fazemos, e eu tenho trabalho para fazer isso. 1, 2, 5 pessoas. Mas qual que é o alcance disso? No passado, nós já tivemos contatos de pessoas da Alemanha, uma pessoa da Alemanha lá: eu estou precisando de uma igreja para cultuar. E eu saio aqui, eu não tenho, posso cultuar, e nós pastoreamos como igreja uma vida na Alemanha, Suíça e tantas outras pessoas. Uma das maneiras mais sérias, uma das ocasiões mais sérias que aconteceu, foi uma vez que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava numa base avançada na Antártida, e ele estava depressivo, e ele falou assim: pastor, eu estava pensando em me matar, porque aqui na Antártida a gente tem 6 meses de inverno, e eu estou aqui sozinho, eu não tenho com quem conversar. Mas aí eu assisti na internet e eu achei a tua mensagem, e isso me trouxe conforto. Você entende que uma igreja pequena como a nossa, ela tem um potencial enorme. Depende de você, depende de mim, depende da ação do Espírito Santo. O que Paulo ressalta aqui é que a bênção que Deus nos dá é uma bênção espiritual. O material que você trabalha, Deus ele te dá vigor, Ele te dá inteligência, Ele te dá capacitação, Ele te dá sabedoria para você administrar, e Ele nos promete que há bênçãos materiais aqui na terra, mas não é a prioridade. É provável que haja um contraste intencional com os dias do Antigo Testamento, porque as bênçãos espirituais, as bênçãos prometidas por Deus, eram em grande maneira materiais. O exemplo mais marcante talvez se ache em Deuteronômio 28. Abre aí por gentileza. Eu não vou ter de ler tudo porque ele é muito longo. Deuteronômio 28. Eu só não posso esperar você achar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Fala assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardardes todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus
te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E ele começa a relatar as bênçãos. Bendito serás tu na cidade e no campo. Bendito é o fruto do ventre, o fruto da terra, o fruto dos animais, a cria das vacas e das ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e ao sair. E ele vem trazendo toda essa condição das bênçãos materiais de Deus. Deus, ele continua nos abençoando dessa forma. Aleluia. Mas o propósito maior dele não é esse. É verdade. Não é esse. Ele, como um Deus soberano, ele sabe que você tem capacidade, e ele te dá força, ele dá portas. As portas que Deus fecha, ninguém abre, que ele abre, ninguém fecha. E as coisas elas vão acontecer nas nossas vidas para que nós possamos aprender que nós somos dependentes dele. Falávamos hoje pela manhã no contexto de oração. Nós parece que nós temos que ter um Deus, que nós temos que servir a Ele, mas Ele não pede que a gente sirva a Ele, Ele quer nos servir. Jesus Cristo fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O nosso Deus, Ele continua trabalhando. Jesus Cristo fala, eu não posso parar de trabalhar, nem no sábado, porque meu Pai continua trabalhando. O trabalho do Senhor é em nosso benefício, para que nós possamos cada vez mais reconhecê-lo, glorificar o seu nome através das bênçãos que Ele nos concede. É verdade que Jesus também prometeu aos seus seguidores algumas bênçãos materiais, e são algumas mesmo. Algumas. Em 1 Timóteo 6,8 ele fala que se você tiver o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Se você tiver saúde para comer, esteja satisfeito. Se você puder ser próspero, seja. Se você puder ter carros, tenha. Se você puder, como minha esposa quer ter um carro altivo, se puder ter, tenha. Quer viajar, poder, viaja. Mas não é a prioridade. A nossa vida aqui, ela é como palha. É como palha. Se você olhar a grama de Brasília nas temporadas, você vê que ela seca muito fácil por causa do calor, da falta de umidade. Nós somos como palha. Se nós colocarmos o nosso coração nas coisas terrenas, nós vamos perder o mais importante, que é uma vida de comunhão com o Senhor. O Senhor nos proíbe, por isso, de sermos ansiosos por causa da comida, da bebida e das vestes, e assegura que o Pai Celestial vai nos suprir as necessidades, se nós colocarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas As demais. estas, não é demais, e não é todas estas. Estas o quê? Comida, bebida e vestuário. As nossas necessidades básicas. Se nós colocarmos o reino de Deus e sua justiça como prioridade, você pode ter certeza que não falta, a menos que Deus ele seja louco. A menos que ele tenha um propósito também para isso, pode ser. Mas em regra, Deus ele não vai contra. Ele vai te abençoar para que você possa glorificar, porque ele sabe que se Deus apertar o teu parafuso, você geme. Mesmo assim, as bênçãos da nova aliança, elas são espirituais e não são materiais. Se você está no cristianismo, no Novo Testamento, buscando bênçãos materiais apenas, você vai se frustrar. São, por exemplo, a lei de Deus escrita em nosso coração pelo Espírito Santo. Primeiro privilégio, primeira bênção espiritual, Deus escreve no teu coração a palavra dele. E ele escreve de uma forma que não sai mais. Ezequiel falava assim, escreve, Deus falando para Ezequiel, escreve a palavra de uma forma que as pessoas possam ler correndo. Você tem que ser como esse muro. A palavra de Deus tem que estar tão gravada no teu coração, que quando o pecado lhe for sugerido ao seu coração, você diz não quero, não vou, não preciso, não consigo. A fim de colocar esse fato, sem dúvida ele fala, bênçãos nas regiões celestiais. Celestiais. O termo celestiais deve ser entendido de modo diferente de qualquer habitação literal, mas sim se refere ao mundo invisível da realidade espiritual, algo que nós interagimos apenas através da oração, e que nós vamos ter um contato real apenas após a nossa morte ou a segunda vinda de Cristo. Até lá, esse mundo espiritual, nós não temos interação com ele, nós apenas cremos pela fé. Hebreus diz que fé é a confiança de algo que você não vê. É a certeza. É você
Fala, poxa, eu não estou vendo nada disso, mas eu vou continuar fazendo. E talvez a gente não tenha nenhum fruto do evangelismo. Deus fala, continua. Continua fazendo. Continua fazendo. Continua lendo. Continua orando pelo seu familiar. Não desista dos seus familiares. Nós desistimos. Nós cansamos. E Deus fala, não desista. Continua. Continua diligente. Vê-se que o ensino do verso 3 é extremamente importante. Os cristãos, eles são trinitarianos. Novamente a condição trinitária. Nós cremos em um só Deus, um só Filho e um Espírito Santo. E eu quero ler com vocês. Só vou ler porque eu sei de cabeça, mas o credo apostólico, que é a confissão dos pais da igreja. E ele fala assim, é a confissão de fé daqueles que estavam iniciando a igreja. Não tem a ver com o catolicismo romano, tá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ok para você? Amém. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, tudo bem? Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o domínio de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Esse é o Senhor Jesus? Sim. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita ou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Ô pastor, Igreja Católica. Igreja Católica não é catolicismo romano, é a Igreja de Deus aqui na terra, é o Israel espiritual de Deus. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, nós aqui todos juntos, na remissão dos pecados. Você não tem que pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Já foi pago. Na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Você tem que acreditar nessas coisas que estão nas Escrituras. É necessário que você acredite nessas coisas. Afirmamos com gratidão e alegria que Deus nos abençoou. Abençoou no passado? Sim. Vai abençoar no futuro? Amém. Está abençoando no presente? Amém. É um verbo, ele é um verbo que está numa função que não tem no português, chama verbo aoristo, que é um verbo que fala que foi no passado, continua sendo no presente e vai ser no futuro. É um verbo que tem ação contínua na nossa vida. Não é que nem o meu amor ou o seu amor, que ele varia, e um dia tem, às vezes não tem. Não, dele não tem. É contínua a coisa. Ou seja, toda a bênção do Espírito Santo nos é dada pelo Pai, se estamos no Filho. Nenhuma bênção de Deus nos é negada. Naturalmente, ainda temos que crescer para a maturidade em Cristo, sermos transformados na sua imagem e explorarmos a riqueza da nossa herança nele. E é o que o André falou assim, eu estou melhorando. Tiquinho, mas eu estou melhorando. Eu vou caminhando. Naturalmente, Deus pode nos outorgar muitas outras experiências mais profundas e mais ricas de si mesmo ao longo do caminho. Cada um de nós tem experiências diferentes com o Senhor. E não há problema nenhum com isso. Nós adoramos o mesmo Deus. Um Deus que ele não é só através das pessoas que estão de gravata, ou estão sem gravata, ou estão de camiseta ou sem camiseta. Eu adotei a gravata aqui, mas poderia ser uma camisa esporte, polo, não ia mudar nada. Não muda nada se o Felipe está de camiseta ou não. Não muda nada. Nós temos que entender que o nosso Deus ele é acima dessas coisas. O que ele quer é o coração contrito. A um coração contrito ele não rejeita. Aleluia. E a veste? Ele não está nem aí. Lógico que nós temos que ter zelo e decência. Quando eu me visto com uma blusa de manga comprida, e uma gravata, uma calça social, um sapato, eu estou dizendo, Deus, eu reverencio o seu santo nome. É o meu jeito de falar para ele no domingo. Meu jeito, não é o seu jeito. O seu jeito é o seu jeito. Mesmo assim, se estamos em Cristo, toda a bênção espiritual já é nossa. Tendo declarado o princípio geral, que é o que nós falamos em Efésios 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo vai começar agora a expandir. Quais são essas bênçãos com que Deus nos abençoa em Cristo? É importante você saber. No restante do parágrafo ele vai desdobrar, nós vamos começar, não na semana que vem, mas na outra semana, que as bênçãos do Senhor têm relação com o passado.
No verso 4 ele fala antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha falado assim: eu quero o Nicolas para mim. Glória a Deus. Não é algo que procede do Nicolas, é algo que procede de Deus. Tem relação com o presente, porque nós vivemos no hoje. A palavra tem um ditado que diz que quem vive de passado é museu. Nós vivemos no dia de hoje. Verso 7 fala que as bênçãos do Senhor também são no presente. Elas estão comigo e com você. Você pode confiar. E também nós temos em relação ao futuro. No verso 10 ele fala que até a plenitude dos tempos ele vai estar com você. Aleluia. No dia do juízo, ele vai falar: isso é meu. O sangue, o meu sangue é sobre esse. O diabo vai pular, ficar estribuchando, nem vai estar nesse julgamento, na verdade, mas ele vai estribuchar e ele não vai poder fazer nada. Quem tentará a acusação contra os filhos de Deus? Se é Deus quem o justifica, quem pode levantar uma palavra contra você? Está em Cristo ninguém, porque é Ele quem nos justifica. Amém. A bênção passada é a escolha lá atrás. A bênção presente é Deus ser adotado como você filho hoje. Do jeito que você está, do jeito que você está. A adoção tem essa característica. Você escolhe o que você quer. Então quando você para lá num negócio que quer comer uma coxinha, você olha assim, o cara não dá a coxinha que ele quer. Você fala: eu quero aquela. Porque ela está mais cheinha, ou está mais moreninha. Entendeu? Você chega na padaria e fala: eu quero pão. E o cara pergunta: você gosta mais branquinho, gosta mais moreninho? Cada um tem um gosto, né? Eu gosto do pão murcho, para colocar o ovo dentro. A Rosângela gosta do pão crocante. Vamos ter um pão crocante, né? Nós temos escolha. Quando a gente pensa em adoção, o Senhor te adotou como filho. Não é porque você é bom demais, porque você é rico, nada. Ele te amou por um amor incondicional. E a última coisa é a bênção futura, em que eu e você vamos estar junto com Ele na eternidade, sendo um em Cristo. Amém. Algo que Cristo, lá nos Evangelhos, fala assim: oh Pai, cuida deles, para que eles possam ser um como nós, eu sou contigo. Na glória nós vamos poder estar unidos com Cristo, debaixo de um único domínio, sem pecado, sem pranto nem ranger de dentes. A partir do verso 4, na semana que vem, nós vamos começar a trabalhar essa condição das bênçãos espirituais, de uma maneira bem especial, ainda trabalhando a condição de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, meus queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos, Pai querido, pela exposição da Tua Palavra. Através da exposição da Tua Palavra, nós podemos entender verdadeiramente o que o Senhor está falando. E não vivermos, Pai querido, diante de pensamentos ou ilusões humanas. Que nós possamos cada vez mais, Pai, nos alinhar com o Senhor. Que nós possamos ter os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor. Não a voz do mercenário, não a voz do ladrão, mas a voz do bom pastor. Pai, nos guia como as ovelhas do Teu pasto, ovelhas do Teu pastoreio, Pai, que somos. Nos abençoa mais e mais, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.